Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós teremos o tema A Terapia do Perdão com o palestrante Antônio Marcos. Vitória do Amor. Num lugar, o céu a se abrir, formou um manto de flores mil. Tão logo Jesus surgiu e no ar um perfume a se espargir, todos a compreender a verdade de ser amor, e no peito um coração a arfar de dor, na culpa de ferir o Senhor, um pranto a brotar, perdão, o mestre a vibrar, faz corações florir e os homens a melhorar. Destrói o egoísmo, plantando amor, a sustentar no Senhor um mundo melhor, na essência do ser brilhou, e o Cristo regozijou. O amor venceu, o amor, o amor, o amor, o amor venceu, o amor venceu. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco em mais essa oportunidade de estudo. Estudo que tem como proposta analisar o tema A Terapia do Perdão. É mais um estudo que nosso Templo de Orações, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, disponibiliza em sua estante virtual. Uma vez que, devido à pandemia, e com a suspensão das atividades presenciais, nossa programação de estudos e palestras vem ocorrendo normalmente por meio de lives e também de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube. Então, para darmos início ao nosso estudo, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, estamos neste momento nos preparando para o registro de nosso tema que já contou com o primeiro momento, quando então organizamos e o estruturamos para podermos, com esse registro, compartilhar com os nossos irmãos de ideal cristão, de ideal espírita,
Rogamos, Senhor, as bênçãos que emanam do vosso coração magnânimo, envolvendo-nos nestes momentos, de forma a nos permitir, com serenidade e harmonia, alcançarmos nosso objetivo. Que a vossa paz, Senhor, permaneça conosco sempre. Assim seja. Muito bem. O estudo sugere algumas reflexões que podemos, neste momento, destacar com alguns questionamentos, tais como: o que significa o perdão? Como exercer o perdão? Quando e onde? Quais as consequências da falta do perdão? Qual a causa de não se perdoar? E, finalmente, quais os benefícios do gesto de perdoar? Pretendemos, portanto, nos orientar a partir desses questionamentos, na sequência de nosso estudo. Estudo que vamos desenvolver também com base no livro Libertação pelo Amor, livro da autora espiritual Joana de Ângeles, psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. Especificamente o capítulo A Terapia do Perdão, capítulo que sugeriu o tema desse estudo, tema que nos moveu para organizá-lo. Muito bem. Na sequência, então, nós queremos recorrer ao livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, e temos um trecho aqui que Kardec argumenta que, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesse ensinamento moral. Fora da caridade não há salvação. Esse é o argumento do Kardec que nós queremos destacar, para iniciar, dar o tom do nosso estudo. Logo, é relevante entendermos que o verdadeiro sentido da caridade, como nos ensina a doutrina espírita, é essencial entender como a doutrina espírita nos ensina acerca da caridade. E com isso nós vamos poder entender a importância do perdão em nossas vidas. Ora, então, para respondermos a essa questão, como a doutrina espírita nos ensina a entender a caridade e o perdão dentro do contexto da caridade, vamos remeter essa questão ao Livro dos Espíritos, especificamente a questão 886. Lá tem uma pergunta que é o seguinte, que Kardec formulou aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Essa é a pergunta 886. E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, aqui nós estamos identificando que o perdão, ele se insere dentro desse contexto da caridade. E os espíritos respondem a Kardec a pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E os espíritos dizem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Ora, quando então agimos com benevolência, com indulgência e com perdão, nós estamos agindo de forma caritativa. E aí atendendo aquele
Argumento de Kardec: fora da caridade não há salvação. Muito bem, quando refletimos acerca do perdão, estamos orientados pela diretriz da caridade. Isso é importante nós guardarmos no nosso entendimento. Nesse sentido, segundo Hermínio de Miranda, no livro Candeias na Noite Escura, estamos nos aperfeiçoando espiritualmente, a fim de não cair em estados de angústia e depressão. É, em suma, libertar-se dos erros, das paixões insanas e da ignorância. Então, agir nessa perspectiva caritativa, perdoando, nós estamos nos libertando dos erros, das paixões insanas, da ignorância, como argumenta aqui Hermínio de Miranda, nesse livro Candeias na Noite Escura. É importante salientarmos que o trabalho de renovação e de aprimoramento destacado deve ser contínuo e deve ser contemplado em nossos projetos de reforma íntima. Portanto, nossa salvação, como salientou Kardec na afirmativa fora da caridade não há salvação, é alinharmos a nossa vontade à vontade de Deus. Esse é o princípio, essa é a diretriz, alinhar nossa vontade à vontade de Deus. Compreendermos suas leis, que tem no amor a grande síntese, a nos orientar a caminhada, o roteiro, como nos ensina Jesus no ensinamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muito bem, na sequência agora vamos abordar alguns aspectos conceituais para podermos entender o que é o perdão. Uma vez que, quando perdoamos, agimos de forma caritativa, como destacamos há pouco. Bom, segundo o dicionário, Michaelis foi a fonte de consulta, perdão significa absorver pena, dívida, absorver ofensa, etc. Tem mais: relevar os erros de alguém, desculpar. Esses são aspectos que o dicionário contempla. Mas, segundo Joana de Ângeles, no capítulo A Terapia do Perdão, referência para esse estudo, do livro Libertação pelo Amor, psicografia do Divaldo Pereira Franco, perdoar não significa concordar com o ato infame nem com a pessoa desatinada. Repetir aqui o trecho da autora. Perdoar não significa concordar com o ato infame nem com a pessoa desatinada. Perdoar constitui, segundo o autor ainda, constitui o ato de não revidar com o mesmo mal aquele que lhe é dirigido. Portanto, perdoar, segundo a autora, constitui o ato de não revidar com o mesmo mal aquele que lhe é dirigido, permanecendo em melhor situação emocional do que o seu antagonista e em paz. Conclui aqui a autora. Então, essa é uma definição muito interessante, porque, primeiro, perdoar não quer dizer que eu tenho que concordar com o ato infame da pessoa desatinada, agressiva, desequilibrada. Não. Constitui ato de não revidar com o mesmo mal aquele que lhe é dirigido.
ou a nós é dirigido, permanecendo em situação emocional de paz, de equilíbrio, de tranquilidade. Não é isso? Podemos entender, então, que perdoar é compreender o próximo. Tomar como base esse argumento da autora, né? Vamos dilatar isso aqui um pouco mais. Compreender o próximo, compreender as fragilidades do semelhante, entender seus limites, suas imperfeições, o que está inserido dentro daquele contexto também da caridade e sua indulgência. Isso favorece de forma significativa, é muito importante para o exercício do perdão, porque passamos a agir racionalmente nesse sentido. E é dessa forma que tem que acontecer. E mais, podemos entender que perdoar é entender os motivos que levaram o próximo a adotar um gesto que tem a intenção ou não de ofender. Entender os motivos, um pouco de empatia, né? Para nos colocarmos no lugar do outro. Os motivos que o levaram a adotar um gesto que tem intenção ou não de ofender. E para isso nós precisamos ter um posicionamento lúcido, racional, consciente, no dia a dia. Dessa forma, agiremos com caridade, sendo indulgentes, como na definição da questão 886 que acabamos de refletir nesse estudo, na questão 886 do Livro dos Espíritos. E muito mais, porque não existe limite para o perdão. Não existe. É comum, em algumas situações, dizer que perdoar é esquecer as ofensas. É importante nós refletirmos sobre isso. Vamos recorrer também a um argumento do Paulo, que está em uma mensagem dele, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o seguinte, diz aqui o Espírito de Paulo: o perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Ora, nós podemos entender tudo isso na perspectiva de que, quando compreendemos e entendemos o próximo, o nosso semelhante, nós, então, vamos entender o seu gesto, vamos compreender a sua atitude. E aí relevamos, desculpamos, não revidamos. E isso nos deixa em um estado emocional de paz, não ocupando os escaninhos de nossa mente com a ofensa. É dessa forma que a gente não deixa o registro. Não é? O evento em si, o fato em si ocorreu, está registrado. Faz parte da memória, porém, ele não repercutiu de forma negativa em mim. Porque eu permaneci em estado emocional de paz. E nos escaninhos da minha mente, eu não dei espaço para a mágoa, para o revide, de forma alguma. Essa é uma maneira de nós podermos entender essa abordagem de que perdoar é esquecer as ofensas. É imperioso e mesmo urgente o impositivo do perdão incondicional, de modo que a paz se estabeleça por definitivo na consciência humana. Esse é um argumento da Joana, a autora espiritual Joana de Ângeles, que está nesse capítulo que nós estamos estudando, a terapia do perdão. Ela vai dizer, então, que é imperioso e mesmo urgente o impositivo do perdão incondicional, de modo que a paz se estabeleça por definitivo na consciência humana. Veja bem, ela relaciona a paz com perdão.
O perdão conduz à paz. A ausência de perdão, obviamente, ele traz complicações emocionais graves, porque é um conflito. Porque a ausência do perdão é ir de encontro com as leis soberanas da vida. Quando agimos de acordo com a lei de Deus, em consonância com as leis, nós estabelecemos o perdão. O perdão que nos conduz à paz, como argumenta a autora. Bom, dentro daqueles questionamentos, vamos abrir um outro aqui. Como exercer o perdão, quando e onde? E a doutrina espírita nos orienta quanto a esses questionamentos. Uma orientação efetiva, né? Uma orientação que nos permite entender a vida, conhecer os princípios que regem a vida, para entender as leis de Deus na sua intimidade e com isso podermos nos organizar espiritualmente. Esses questionamentos, obviamente, nós devemos formular no contexto da dinâmica de nossa reforma íntima, no processo, em nosso cotidiano, para podermos nos orientar em nossa jornada, projetarmos objetivos e metas com segurança. É importante nós considerarmos que o processo de reforma íntima deve contemplar o estudo sistematizado da doutrina espírita. É condição primordial para renovarmos o nosso panorama mental na construção de diretrizes superiores. Porque a doutrina espírita, o seu estudo, abre para nós uma perspectiva para entendermos a intimidade dos ensinamentos do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendermos o verdadeiro sentido do amor como Ele nos ensinou. Portanto, o estudo sistematizado da doutrina espírita, ele é fundamental e é parte essencial de um projeto de reforma íntima, porque ele promove essas condições para entendermos a mensagem do Senhor, o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, na sequência de nosso estudo, vamos tomar como referência também ainda, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, no qual Kardec cita como referência o versículo 7 do capítulo 5 de Mateus, que é: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Esse é o versículo. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Esse é o versículo 7 do capítulo 5 de Mateus. Porque entendemos tratar-se de um capítulo que não deve faltar em nossa programação de estudos sistematizados, porque ele renova nossas possibilidades de entender o verdadeiro sentido da caridade. O verdadeiro sentido da caridade, como nos ensinou Jesus, e que o Livro dos Espíritos, na questão 886, nos ajuda a entender, que é benevolência, indulgência e perdão. Entender o sentido da caridade na perspectiva do perdão, como nos ensinou Jesus. E é nesse capítulo que Kardec estrutura um estudo muito interessante e nos convida a refletir sobre o perdão. Dentre os versículos mencionados por Kardec nesse estudo,
destacaremos os que refletiremos na sequência. Inicialmente, tomaremos como base os versículos 21 e 22 do capítulo 18 de Mateus. O versículo 21 do capítulo 18 é o seguinte: Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Esse é o versículo 21, que contempla aqui a pergunta de Pedro. Vamos agora ao versículo 22. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Essa é a resposta do nosso Senhor, que está no versículo 22. Ora, podemos entender no versículo 21, dentre outras possibilidades de inferência, obviamente, que o questionamento de Pedro é motivado pela busca do aprendizado e de uma diretriz superior como orientação para a vida. Uma vez que desfrutava ali da presença do Senhor, do Mestre, assim como nós, quando da estruturação de nossos projetos de vida, com a formulação de nossos objetivos e metas, buscamos alinhá-lo com os ensinamentos de Jesus na construção dos valores do espírito imortal. Como fez o Pedro, e com a mesma motivação, devemos aproveitar os ensinamentos doutrinários, que é a chave para entendermos os ensinamentos do Cristo, a fim de melhor aproveitarmos as oportunidades que a vida nos confere. Então, o Pedro, naquele momento, ele aproveita a oportunidade e faz um questionamento para o Senhor. E nós, no nosso dia a dia, temos a doutrina espírita, que nos abre uma perspectiva para buscarmos sempre formular os questionamentos que possam nos orientar na vida, promover o nosso crescimento espiritual. Essa é uma possibilidade de inferência que podemos fazer desse versículo. Né? Por outro lado, já no versículo 22, o ensinamento de Jesus é interessante, muito interessante, e é o que precisamos para orientar nossa conduta em nosso cotidiano. Nos testemunhos que se nos apresentam na vida em qualquer segmento social. Ou seja, quando Jesus responde, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, ele nos orienta que o perdão é ilimitado, infinito, incondicional. Ou seja, quando adotamos a postura de não revidar o mal com o mal. Quando adotamos a postura de não revidar o mal com o mal, nós estamos agindo de forma coerente, de forma alinhada com o ensinamento do Senhor. E isso deve se constituir em um modelo mental, modelo que devemos refletir como padrão em nosso dia a dia. Portanto, o nosso modelo mental vai orientar a nossa conduta no dia a dia, diante dos testemunhos e das várias oportunidades que a vida nos proporciona. E orientados por esse modelo mental de não revidar o mal com o mal, quando somos desafiados em qualquer setor da vida, em qualquer setor da vida, no seio familiar, no trabalho, no ambiente escolar ou em qualquer outra interface social, estaremos em condições de agir. Quando ofendidos, com controle de nós mesmos,
permanecendo em melhor situação emocional do que o agressor, e o que é melhor, estar intimamente em paz. Então, é importante nós considerarmos que, orientados por esse modelo mental, nós estaremos, esse modelo mental, obviamente, de perdoar, estaremos em condições de agir, quando ofendidos, com controle de nós mesmos, permanecendo em situação emocional melhor que a do que o agressor. E o que é mais importante, estar intimamente em paz. E mais, modelo que favorece o nosso entendimento de que o próximo, em qualquer setor da vida, pode representar um valioso instrumento em nosso progresso espiritual. E recorrendo ao livro Libertação pelo Amor, Joana de Ângeles nos aponta 2 encaminhamentos para os quais precisamos fazer a escolha. O primeiro é o seguinte: se considerares a agressão que te foi dirigida como uma experiência de que necessitavas para evoluir, permanecerás invulnerável às suas sórdidas consequências. É uma questão de escolha. E para isso precisamos conduzir nossa vida de forma consciente, entender que a vida só nos gera a oportunidade de crescer. Como a Joana recomenda, essa é uma questão de escolha. Se considerares a agressão que te foi dirigida como uma experiência de que necessitavas para evoluir, permanecerás invulnerável às suas sórdidas consequências. E aí nós precisamos entender que a minha escolha conduz a consequências. E essa é a escolha que corresponde ao modelo mental que estamos desenvolvendo aqui no nosso estudo. Por outro lado, como argumenta a autora Joana de Ângeles, se fizermos a escolha equivocada, perdemos a oportunidade de crescer espiritualmente. Veja o apontamento da autora. Ela argumenta o seguinte: todavia, se te permitires intoxicar pelas vibrações que dela decorrem, ficarás vinculado àquele que prefere afligir-te ante a impossibilidade que sente de amar. Ora, perder a oportunidade de crescer diante de uma ofensa recebida pode projetar para o futuro séculos de dissabores e reparação. Nós vamos refletir na sequência sobre isso. Então, quando a autora chama atenção para essa outra opção, essa é outra escolha. Todavia, se te permitires intoxicar pelas vibrações que dela decorrem da ofensa, ficarás vinculado àquele que prefere afligir-te. Ora, por que perder a oportunidade de amar o semelhante, de perdoar o semelhante? Vamos refletir acerca dessa escolha, ou seja, quando não aproveitamos a oportunidade que a vida nos confere para entender o semelhante, compreender o semelhante. E, novamente, tomando como referência o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, refletiremos acerca dos versículos 14 e 15 do capítulo 6 de Mateus. O versículo 14 é o seguinte: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Esse é o versículo 14 do capítulo 6 de Mateus. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Esse é o versículo 15 do capítulo 6 de Mateus. Ora, uma possibilidade de entendimento desses 2 versículos é a submissão que devemos ter às leis naturais da vida, para entendermos que a orientação é a mesma
para todos nós, filhos de Deus. As leis divinas, portanto, regem a nossa vida em todos os sentidos. E o mesmo parâmetro que serve para mim, serve para o próximo. A regra é a mesma, a lei é a mesma. Esse entendimento remete à nossa consciência, porque aquele que perdoa tem a consciência em paz. Vive tranquilo, pois está em consonância com a lei de Deus, porque praticou a caridade. Está orientado pelas leis soberanas da vida. Essa é a escolha que devemos fazer. Já aquele que não perdoa, colhe as duras consequências desse comportamento. Como veremos na sequência do estudo, uma vez que não terá paz enquanto não se reposicionar, ou seja, de encaminhar o ato de amor na sua vida, amar incondicionalmente. Pois bem, entendemos então que o exercício do perdão se constitui em um dever cristão, um dever espírita para o dia a dia. E ainda recorrendo ao livro Libertação pelo Amor, o capítulo da Terapia do Perdão, a autora Joana de Ângeles afirma o seguinte, que Jesus, o psicoterapeuta por excelência, quando lecionou o perdão indistinto, incondicional, constante, ensejou um dos mais famosos comportamentos responsáveis pela saúde e pela harmonia pessoal. Esse é o trecho da autora que estamos destacando. Entendemos, portanto, que essa é uma diretriz clara. Se queremos nos libertar e desenvolver espiritualmente, a evangelização deve ser essa diretriz e uma prioridade em nossa vida para compreendermos o como e quando perdoar. Entender o perdão enquanto um valor, um princípio para a nossa vida. Muito bem, na sequência de nosso estudo, vamos tratar aqui de algumas questões como as causas e as consequências relacionadas à falta de perdão. Podemos enquadrar como causa essencial para o problema da falta de perdão as imperfeições morais. Especificamente, relacionaremos aqui a falta de perdão com o ódio, ou seja, o ódio seria o fator causal determinante, portanto, para a falta de perdão. Ou seja, quando cultivamos o ódio, que é contrário ao amor, não perdoamos. No capítulo 12 de o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, na subseção Instruções dos Espíritos, o Fênelon, que argumenta acerca do ódio, destaca: não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura, e o ódio a distancia dele. Esse é o trecho que destacamos aqui desse autor espiritual, Fênelon. O ódio, portanto, sendo contrário às leis divinas, leis que regem nossa vida e nosso progresso para Deus, gera consequências desastrosas para quem o cultiva em seus sentimentos. E Joana de Ângeles destaca no capítulo A Terapia do Perdão que o seguinte: o odiento perdeu o endereço da vida e desgarrou-se da esperança, jornadeando sem rumo e sem desolação, afirma aqui a autora. E acrescenta ainda a autora: não acreditando nos valores morais
aqueles que são escassos, não respeita o próximo, aquele que defronta em toda parte, tornando-se-lhe adversário sano. E ainda, segundo a autora, quem se alimenta do ódio são enfermos graves da alma, que ignoram as doenças ou preferem continuar nesse estágio ainda primário da evolução. E mais, afirma Joana de Ângeles no mesmo capítulo, A Terapia do Perdão, grande número de enfermidades orgânicas e transtornos psicológicos procede dos sentimentos atribulados. Ela diz o seguinte, que as altas cargas vibratórias danosas que são atiradas pela mente no sistema nervoso central irão afetar o aparelho circulatório, com resultados negativos para o respiratório, ao tempo em que as glândulas endócrinas serão prejudicadas pelas energias captadas, encaminhando-as ao sistema imunológico, que se desestrutura, argumenta a autora. Dessa forma, quando a autora diz que as pessoas que se alimentam do ódio podem ter glândulas endócrinas prejudicadas pelas energias captadas do sistema nervoso central, que é desestruturado, podemos entender que essa consequência é sistêmica para o organismo, afetando também o sistema imunológico, que fica desestruturado. Isso por quem cultiva o ódio, seja quem ofende, seja quem revida a ofensa, ou melhor, quem não exercitou o perdão. Com isso, podemos, com a contribuição da autora, inferir que as consequências danosas vão além do desequilíbrio espiritual e emocional, uma vez que colhemos também a desestruturação de nosso organismo físico, inclusive nosso sistema imunológico, que fica fragilizado. Portanto, perdoa sempre, porque os maus e infelizes, quando detestam e malsinam o seu próximo, não sabem o que estão fazendo, argumenta aqui a autora espiritual Joana de Ângeles, no capítulo A Terapia do Perdão, do livro Libertação pelo Amor. Muito bem, para finalizarmos o estudo, refletiremos acerca da terapia do perdão e seus benefícios. E para isso, vamos compartilhar um trecho de uma mensagem de Joana de Ângeles, porém, em outro livro, Florações Evangélicas, livro também psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. Diz a autora, o perdão beneficia aquele que perdoa por propiciar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. Eu vou repetir esse trecho da autora aqui. O perdão beneficia aquele que perdoa por propiciar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. O perdoado é alguém em débito. O que perdoou é espírito em lucro. Todo agressor sofre em si mesmo. É um espírito envenenado, espargindo o tóxico que o vitima. Não desças a ele senão para o ajudar. Perdoa, sim, e intercede ao Senhor por aquele que te ofende, olvidando todo o mal que ele supõe ter te feito, ou que supões que ele te fez. E se o conseguires, ama-o, a si mesmo como ele é.
conclui a autora esse trecho aqui que nós estamos destacando. Essa deve ser a diretriz para orientar nossa caminhada evolutiva, o perdão incondicional. Então, por que perdoar? Porque perdoar é amar a vida, amar a si mesmo, amar o próximo, pois nossa origem é o amor e a lei é o amor. Por que perdoar? Porque o perdão reduz significativamente a ansiedade, a depressão, a hostilidade e aumenta a autoestima, a confiança, a paz interior, a esperança. Mantém estruturado e vitalizado o sistema imunológico, dentre outros benefícios. Refletindo com a mesma pergunta, por que perdoar? Entendemos também que, porque a falta de perdão pode nos custar séculos de reparação. Isso tanto para quem ofende, quanto para quem revida a ofensa. E recorrendo ao livro Céu e Inferno, especificamente na subseção que trata do Código Penal da Vida Futura, vamos encontrar um grande ensinamento doutrinário que é o seguinte: arrependimento, expiação e reparação constituem as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Se podemos ser preventivos, ou melhor, proativos em relação às leis soberanas da vida, por que ser reativos e termos que passar por todo esse processo de reparação? O ônus da atitude de ofender ou de revidar uma ofensa que é contrária à lei de Deus, como nos esclarece a doutrina espírita, projeta para o futuro pesados compromissos a serem reparados. E o tempo dessa reparação vai depender da gravidade da infração, manifestada na consciência culpada de cada um, pelo ato delituoso praticado. Para alguns, isso pode ocorrer ainda no contexto de uma reencarnação que está em curso. Para outros, serão necessárias algumas reencarnações. Isso vai depender da gravidade da falta e do posicionamento de cada um para tomar consciência em relação ao cumprimento das leis divinas. Portanto, podemos inferir desse ensinamento que para restaurarmos nossa consciência culpada e harmonizarmos com a lei divina, depende dessas 3 etapas que são o arrependimento, reconhecer sinceramente o equívoco cometido, o erro praticado, e isso é favorecido no processo de uma reforma íntima. A expiação, que é outra etapa, que é enfrentar as consequências do ato, ou seja, colher o que plantou, submetendo-se às vicissitudes do cotidiano. E a reparação, que significa mudar a pauta da vida, orientando-se pela prática do bem, submetendo-se incondicionalmente à vontade de Deus. Então, por que passar por todo esse processo, se podemos agir de forma proativa e em consonância com a lei de Deus, encaminhando a caridade como diretriz para as nossas vidas, agindo com benevolência, com indulgência e perdoando. Se podemos agir assim, orientados por esses princípios, por que se submeter a esse processo? A orientação de Paulo no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10,
subseção Instruções dos Espíritos, também favorece nossa reflexão nesse momento do estudo. Destacaremos apenas um pequeno trecho. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Nós podemos entender essa exortação de Paulo como uma diretriz para a nossa caminhada, para a nossa jornada evolutiva, que é submeter nossa vontade à vontade de Deus. Sob essa orientação, agiremos em consonância com as leis soberanas da vida, leis naturais que regem o nosso destino e nos mantêm conscientes para a pavimentação do caminho que nos conduz ao Pai, nosso Criador, que é Deus. E mais, o resultado disso é a construção da felicidade ao longo de nossa caminhada evolutiva. Este é o maior benefício de se perdoar sempre. Para encerrar, vamos recorrer a mais um trecho do livro Libertação pelo Amor, do capítulo Terapia do Perdão, que a autora diz o seguinte: perdoa todos quantos te ofendem, sem manter qualquer tipo de ressentimento em relação ao mal que pensaram fazer-te. Porque o perdão é medicamento valioso para sarar as feridas da alma e instalar áreas de bem-estar na mente e na emoção. Com isso, encerramos nosso estudo, desejando que todos continuem sendo envolvidos pelas bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso modelo e guia. Vamos fazer a nossa oração para encerrarmos a nossa programação, elevando os nossos pensamentos ao alto. Divino Mestre Jesus, encerrada a nossa programação, o registro de nosso estudo, queremos agradecer ao Senhor, agradecer pelas bênçãos que nos envolveram nesses momentos e nos proporcionaram o bem-estar, o equilíbrio e a harmonia para podermos fazer essa gravação que compartilharemos com os nossos irmãos de ideal. Muito obrigado, Mestre querido, pelo amparo recebido neste momento, e queremos aproveitar o ensejo para rogar ao Senhor, ao vosso coração misericordioso, que continue a nos envolver, favorecendo-nos as oportunidades de estudo para podermos refletir acerca dos verdadeiros valores da vida, dos princípios espirituais que devem nortear a nossa caminhada evolutiva. Que possamos, Senhor, com as reflexões que o tema desenvolvido proporcionou, continuar a nossa caminhada com lucidez e com disposição para podermos agir sempre no bem. E que a vossa paz permaneça conosco sempre. Assim seja.